No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade sobre o estudo de luz e sombra. E para isso nós vamos estudar a projeção da luz sobre os cubos e as pirâmides. Lembrando que as pirâmides também possuem uma base quadrada como um cubo. Então fica muito fácil transformar um cubo em uma pirâmide. Essa não vai ser uma aula de perspectiva, mas eu vou apresentar alguns elementos básicos para que nós possamos construir essas figuras a partir de dois pontos de fuga e projetar a luz da forma correta. Porém, esse vai ser um tema de uma aula mais detalhada no futuro. O objetivo aqui é apenas mostrar como a luz e a sombra funcionam nesses objetos, como os contrastes que nós estudamos na aula anterior vão gerar o efeito de tridimensionalidade e de volume nesses objetos. Bom, para iniciar, nós vamos desenhar uma perspectiva básica com dois pontos de fuga. Essa não é uma aula sobre perspectiva, eu apenas vou fazer isso para poder demonstrar o exemplo, para que eu possa desenhar um cubo em 3 dimensões com uma sombra projetada da forma correta. Então não se preocupem, porque eu vou ensinar isso aqui numa aula futura. Bom, nós temos aqui um cubo desenhado em 3 dimensões com dois pontos de fuga. Então nós vamos projetar uma luz, vamos escolher aqui uma altura para que o Sol esteja acima da linha do horizonte. Vamos imaginar que o Sol esteja aqui. Nós vamos traçar um ponto reto partindo do Sol até a linha de horizonte. E esse aqui vai ser o nosso ponto de fuga da sombra. Então aqui nós vamos ter dois pontos de fuga. Ponto de fuga da onde vai projetar a luz do Sol e ponto de fuga da onde vai projetar as linhas do plano. Então aqui nós teríamos um cubo em 3 dimensões, construído a partir de dois pontos de fuga e uma sombra correta projetada, a partir de uma fonte luminosa que está acima da linha do horizonte, onde nós vamos traçar em linha reta um novo terceiro ponto de fuga, cruzando com a linha do horizonte, que vai ser o ponto de fuga da sombra. Mas como eu disse, não se preocupem, isso aqui eu vou explicar melhor depois. Bom, então nós temos aqui um cubo em 3 dimensões e a sua sombra projetada. Vamos ver como que a sombra e a luz funcionam neste objeto aqui. Lembrando que nós vimos na aula anterior sobre as graduações que nós usamos para poder fazer os tons de volume das esferas, aqui no desenho do cubo nós vamos usar estas mesmas graduações. Porém, a forma como a luz e a sombra vão se comportar neste objeto vai ser bem diferente. Nós temos aqui a fonte da luz, que está atrás do objeto, acima da linha do horizonte e lá no céu, lá em cima. Então nós temos duas áreas, dois lados deste cubo que vão receber menos incidência da luz, ou seja, elas vão estar na penumbra, e a luz que eles vão receber vai ser a refletida dos objetos e cenários que estiverem aqui ao lado. Observem aqui que eu não deixei o lado totalmente escuro. Aqui na base existe um pequeno brilho que representa a luz refletida do ambiente. E vocês se lembram o que eu falei sobre os contrastes? Essa parte aqui também está na penumbra, mas nós não vamos colorir tudo de escuro, justamente para preservar os contrastes. Então, se este lado do cubo é o lado mais escuro, esse lado aqui imediato, adjacente, vai ser um pouco mais claro para contrastar com esse lado escuro aqui. Percebam aqui que os dois lados estão na penumbra, mas mesmo assim, eles possuem um contraste adjacente, que vai manter e preservar a ideia de volume do cubo. Se eu colocasse tudo escuro aqui, a sensação de volume ia desaparecer do objeto. Logo, esta área superior aqui do cubo, que está recebendo a luz direta, ela vai ficar iluminada. Como é uma luz que está vindo do alto, muito de longe, uma luz solar, ela vai tender a formar uma sombra bem delimitada. Se fosse uma luz de uma lanterna, de uma luminária que estivesse mais próxima, a tendência seria a sombra ficar menos definida nas arestas. E na sombra, nós vamos obedecer ao mesmo princípio que nós fizemos aqui. Aonde estiver claro, nós vamos colocar a sombra mais escura, e aonde estiver mais escuro, nós vamos colocar a sombra mais clara. Então percebam que os contrastes foram preservados, mesmo na penumbra, pois são eles que vão dar a ideia de volume e de tridimensionalidade no objeto. Por isso é tão importante a luz e sombra. O mesmo princípio poderia ser aplicado se nós estivéssemos desenhando uma pirâmide, por exemplo.
Vamos usar aqui também 2 pontos de fuga. Percebam que com a pirâmide nós temos o mesmo princípio. Os dois lados adjacentes dela estão na penumbra, porque a luz está no fundo. E mesmo estando na penumbra, nós mantemos o contraste entre elas. Percebam que o fato dos dois lados estarem na sombra não significa que eles devem ser totalmente escuros, pois a luz refletida do ambiente ao redor vai acabar iluminando alguns desses lados, gerando a ideia de tridimensionalidade. Por isso o contraste é essencial no estudo da luz e sombra. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Reproduzam os exemplos que eu ensinei nessa aula. E eu vou deixar aqui do lado algumas sugestões de vídeos para vocês assistirem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.